Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Top Cat Crypto Show. Hoje aqui com a Bitcoin já nos 87.172. Recordo que esta tarde ela chegou mesmo a ultrapassar os 88 e chegou perto dos 88.500, já muito próximo ali da marca dos 90 mil. E o que é que se passa? Portanto, o que é que se está a passar com a Bitcoin? A razão deste rally, qual a explicação? Portanto, o que é que efetivamente está a acontecer? Bom, nós tínhamos falado que estas três datas, portanto, março de 2024, abril de 2025 e julho de 2025 seriam três datas onde teríamos os bottoms e os topos locais invertidos relativamente ao que aconteceu no ciclo anterior. E portanto seria de esperar que na semana de 9 de Abril nós encontrássemos o bottom e que depois, a partir daí, começássemos a nossa caminhada até a um topo no dia 19 de Julho, que seria simétrico a um topo local que terá acontecido exatamente na mesma data, no dia 19 de Julho de 2021. E portanto, o que é que, portanto, como é que será constituído este rally e como é que, portanto, em termos técnicos, portanto, quais serão as componentes técnicas deste playout, desta leg até ao dia 19 de julho? Bom, passará sempre pela recaptura destas três médias móveis, portanto a média móvel dos 50 dias, a média móvel exponencial das 21 semanas, a amarelo, e a média móvel dos 200 dias a vermelho. Reparem, hoje nós testamos a média móvel dos 200 dias como resistência, já rejeitámos, portanto nós tivemos portanto um candle week que veio aqui mesmo diretamente aos 88.491, onde estava a média móvel dos 200 dias, que eu várias vezes já referi, que é a fronteira que separa o bear market do bull market. No entanto, muitos analistas falam aqui nesta exponencial das 21 semanas, e por isso eu tenho aqui a amarelo. Eu não a considero, na minha análise, uma média significativa, uma média móvel significativa. Não a considero sequer relevante, mas no entanto, dada a quantidade de analistas que a referem, e porque nós temos sempre que entender que a formação dos preços dos ativos nos mercados resulta mais de uma engenharia social do que propriamente de uma ciência exata, como por exemplo uma matemática ou uma física, e então nós temos que ter sempre em consideração que o facto de haver muitos analistas e muitos investidores que consideram a média móvel dos 21 semanas exponencial como uma média móvel significativa, isso leva-me a que eu não a possa, por essa razão, desprezar. E por isso aqui a tenho, gostaria de vos dizer que ela está em vias de se tornar suporte esta noite. Portanto, a média móvel dos 50 dias já tinha sido confirmada como suporte, portanto ela foi quebrada como resistência foi quebrada como resistência no dia 12 de Abril, ok? No dia 12 de Abril ela quebrou como resistência e depois fechámos o dia pela primeira vez acima dela no dia 17 de Abril, e depois no dia 18 de Abril já a testámos como suporte, e ontem voltámos a testá-la como suporte, e hoje, portanto, em princípio já fecharemos muito acima, portanto já lhe dissemos o adeus, ok? Portanto, ela já foi testada várias vezes como suporte e nós já partimos para outro patamar. E agora será aqui esta média móvel exponencial das 21 semanas que terá que servir de suporte durante todas as tentativas que o preço vai fazer aqui à média móvel dos 200 dias. Portanto, nós aqui teremos aqui os 88 mil como uma resistência que se poderá estender mais uma semana. Portanto, nós poderemos fazer aqui várias tentativas e falhadas nos próximos dias, mas que terão sempre aqui a base dos 86.500 como o suporte. Portanto, idealmente o que poderá acontecer, e vou já aqui escrever o que poderá acontecer, é nós termos, portanto, até final do mês,
progredirmos desta forma. Portanto, vimos aqui ao suporte, vamos ali à resistência, vimos aqui ao suporte e depois vamos ali à resistência até que finalmente furemos a resistência, e furando a resistência, portanto furando aqui a média móvel dos 200 dias como resistência, entramos oficialmente em bear market, e é aqui que eu julgo que depois as altcoins irão explodir até ao dia 29 de julho, porque enquanto a Bitcoin estiver abaixo da média móvel dos 200 dias, não esperem grande movimentação, pelo menos significativa, por parte das altas, porque as altcoins não costumam evoluir nos bear markets. As altcoins costumam progredir, sim, as alt seasons acontecem durante os bull markets, não é durante os bear markets. E, portanto, é fundamental entrar em bull market, portanto, é fundamental entrar acima aqui desta região dos 88 mil, portanto, nós entramos na região acima dos 89 mil, portanto, dos 89 mil para cima, portanto, quando a Bitcoin entrar na região dos 89 mil para cima, nomeadamente dos 90 mil até aos 150 mil, será aí que nós poderemos ter uma alt season verdadeiramente significativa. Portanto, nessa leg dos 90 aos 150 mil da Bitcoin, que será toda esta região aqui a verde, que eu considero que será a próxima alt season, que se poderá iniciar já no dia 2 de maio e acabar no dia 19 de julho. Portanto, toda esta região aqui, portanto, toda esta progressão aqui, que eu ponho aqui com esta seta aqui a branco, portanto, isto poderá ser toda a extensão dessa alt season, que poderá ir do dia 2 de maio, dia 2 de maio, até ao dia 19 de julho. Portanto, basicamente 3 meses, praticamente 3 meses de alt season, 2 meses e meio de alt season, que poderão fazer as altcoins a capturar novos máximos históricos. Portanto, poderemos ter a Solana a passar os $300, poderemos ter a Caspa a passar os 22 cêntimos, e poderemos efetivamente ter o Ethereum a chegar aos 5 mil. Vamos ver, ok? Pronto. Bom, eu vou passar já aqui à dominância da Bitcoin, no gráfico de dominância da Bitcoin, para vos mostrar que o que efetivamente tem que acontecer neste momento. Atenção que a dominância está no máximo histórico de sempre. Isto é incrível, não há meio de entrar à alt season, porque a dominância da Bitcoin continua a ganhar terreno, e eu estou mesmo à espera que aconteça aqui um blow-off top. Tem que haver um blow-off top, eu espero que aconteça já brevemente. Não sei se ainda nos próximos 2-3 dias teremos ainda a Bitcoin a ir aqui aos 70% de dominância, não sei, tudo pode acontecer. E portanto seria coincidente com a Bitcoin indo aos 90 mil, e portanto a Bitcoin indo aos 90 mil poderíamos ter aqui um máximo multianual da dominância, poderíamos vir aqui mesmo aos 66%, 67%, talvez até aos 68%, e depois, recapturando a média móvel dos 200 dias, as altcoins então entrariam no seu processo, na sua caminhada, e teríamos então depois, vamos ver, eu vou fazer aqui mais uma vela verde, aqui assim, uma vela verde semanal, chamamos assim. E depois a partir daqui poderíamos sim ter o início da alt season, ok? Portanto, aqui um blow-off top da dominância, com a Bitcoin a atingir os 90, 91, 92 mil, recapturando a média móvel dos 200 dias, e depois as altcoins a entrarem em cena depois com uma queda abrupta, portanto um blow-off top aqui da dominância, com a queda, portanto a queda aqui, portanto, na semana seguinte, portanto, aqui um blow-off top, e depois sim a correção aqui de 3 meses na dominância da Bitcoin, coincidente com uma potencial alt season, ok? Portanto, isto para a dominância da Bitcoin, ok? Para aquilo que eu considero poder vir a ser a dominância da Bitcoin, e isto depois coincidente com, e agora vou pôr aqui o Ethereum. Portanto, o Ethereum, o que poderia acontecer com o Ethereum, que está numa situação muito, muito má, mas atenção, o facto do Ethereum estar super desvalorizado não é garantia que ele vá continuar a comportar-se desta forma, da mesma forma que quando ele aqui teve uma subida muito significativa, não foi garantia que continuasse, e depois acabou por corrigir, e aqui por aí abaixo a mesma coisa aqui, e portanto o facto de ele agora ter caído não é garantia que vá continuar a cair, muito pelo contrário. A probabilidade é que haja reversão, portanto houve aqui reversão, e naturalmente poderá haver aqui reversão, tal como quando houve aqui reversão. Portanto, nada é para sempre, nada cai para sempre, nada sobe para sempre. Reparem aqui outro exemplo paradigmático
porque foi este período muito frustrante do Ethereum, sempre com falsas partidas, e depois um rally fantástico que levou o Ethereum dos $85 diretamente aos $5.000. Portanto, isto foi praticamente, portanto, dos 100 aos 5.000, foi praticamente 50 vezes valorização, 40 vezes valorização. Ok, nós tivemos aqui, depois desta situação muito semelhante. Ok, reparem, se nós ignorarmos isto aqui, portanto eu vou pôr aqui um quadrado para tapar esta situação aqui. Vou pôr isto aqui opaco para não se conseguir ver, para vos mostrar que durante muito tempo, em 2019, durante muito tempo, nós tivemos esta frustração com o Ethereum. Portanto, o Ethereum teve uma semelhante situação ao que é agora, estas falsas partidas, quando pensávamos que o Ethereum já ia subir, depois voltava-se a construir aqui um novo bottom, e depois o que aconteceu foi que tudo isso acabou e deu origem finalmente à subida e à construção de máximos históricos. E portanto é muito provável que nós estejamos no limiar de acontecer algo do género, portanto, algo muito semelhante. Portanto, nada é numa direção para sempre, e portanto o Ethereum como a principal DeFi, Ethereum aquele que será escolhido como o principal blockchain das grandes instituições para lançar os seus real world assets, para lançar as suas DeFi, para lançar as suas decentralized exchanges, para eventualmente lançar as suas próprias central bank digital currencies, nunca poderá ser um blockchain que se possa considerar que terá tido o seu fim de vida aqui. Eu julgo que haverá muitos mais ciclos para o Ethereum, muito mais vida para além desta morte que se apregoa, e portanto o que eu considero bem provável é que nós tenhamos este play-out aqui para o Ethereum ainda este ciclo, atingindo novos máximos perto dos $10.000 até final de 2025. Depois, não deixaria de poder falar na Kaspa. E porquê a Kaspa? Porque todos os ciclos surge sempre uma altcoin que é a altcoin natural desse ciclo, que é uma altcoin que não existia em ciclos anteriores e que se revela como sendo a altcoin estrela desse ciclo. E portanto, recordem que em 2017 isso aconteceu com o Cardano, aconteceu com Stellar Lumens, em 2014 já tinha acontecido com o Ripple, e depois em 2021 surgiu a Solana, portanto foi o ano da Solana. Claro que em 2021 Cardano também conseguiu fazer máximos históricos. Cardano, que era uma altcoin do antigo ciclo de 2017, em 2021 também conseguiu fazer máximos históricos, mas tal como Ripple, tal como Stellar Lumens, tal como tantas outras moedas de ciclos passados, conseguiram fazer performances muito bons em 2021, mas efetivamente foi a Solana, a moeda, a altcoin, a nova altcoin desse ciclo, a novidade, chamamos assim, foi a novidade desse ciclo que efetivamente teve o seu performance principal, a moeda que mais subiu, a moeda que teve o seu performance mais extraordinário. E tal como a Solana foi a revelação por todas as características técnicas que a Solana tinha em 2021, eu continuo a achar que a nova Solana deste ciclo será efetivamente a Kaspa, por todas as características tecnológicas que a Kaspa apresenta, por todas as razões. Não vou fazer neste episódio, não vou falar sobre esses aspectos técnicos da Kaspa, já falei disso noutras alturas, e vocês poderão explorar isso noutros canais. Mas por todas essas razões que vocês irão encontrar na Kaspa como sendo a revelação tecnológica deste ciclo, é de esperar que seja ela a moeda que irá estar na posição de ser a estrela, a altcoin estrela deste ciclo. E se assim for, se de facto for a estrela deste ciclo, ela terá todas as condições para fazer esta performance que a poderá levar perto dos 47 cêntimos até dezembro de 2025, e depois, como moeda de contraciclo, poderia até entrar por 2026 e atingir valores da ordem dos 3, 4 dólares. Reparem, não se esqueçam de uma coisa, que é: eu estou a ser altamente conservativo aqui nesta análise. A verdade é que esta leg que acontecerá de setembro
a dezembro, é uma leg que poderá levar a caspa a valores muito acima do que aqui está. Portanto, eu poderei estar aqui a ser extremamente conservativo e poderemos ter a caspa, mesmo ainda dentro deste ciclo, chegar aos 3 dólares em dezembro de 2025. Portanto, tudo é possível, tudo é possível. Portanto, o playout poderia efetivamente ser este, ou valores ainda acima. Portanto, tudo em aberto para a caspa, tudo em aberto para todas as moedas neste momento, e a previsão, aquela previsão que eu tinha feito em 2023 está ao milímetro. Portanto, está tudo a acontecer como tinha sido previsto. Portanto, não está nada, não há atraso significativo, está tudo a acontecer, tudo é possível ainda acontecer de acordo com aquilo que foi previsto. E, portanto, vamos aguardar, vamos ser positivos e esperar que o playout seja efetivamente aquilo que sempre se esperou e aquilo que eu sempre tive na minha foto de capa durante tanto tempo e durante tantos anos. Grande abraço a todos e até breve.